A Copa do Brasil de 2022 foi a 34ª edição da competição mais democrática disputada em nosso país, e foram 92 o número de clubes participantes. O grande campeão foi o Flamengo, que após bater o Corinthians nos pênaltis, conquistou o tetracampeonato. Ao longo da história, a Copa do Brasil reservou os mais variados momentos, com zebras inesquecíveis, campeões improváveis e times pequenos surpreendendo. Muitos clubes ainda não tiveram o prazer de conquistar a Copa do Brasil, mas alguns deles chegaram perto, e nesse vídeo fizemos uma inversão dos clubes campeões, considerando em cada edição o vencedor sendo aquele que perdeu a final. Confira como ficou o modificado ranking de campeões. Em 1989, o campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio, que levou a melhor sobre o Sport na final. Invertendo a situação, quem ficaria com o título seria o Leão Pernambucano, que conquistaria ali a primeira edição da Copa do Brasil. Em 1990, o campeão foi o Flamengo, que levou a melhor sobre o Goiás. Em sua única final, o time esmeraldino conquistaria o título sobre o rubro-negro. Em 91, o campeão foi o Criciúma, que na época estava jogando a Série B, e o vice-campeão foi o Grêmio. Invertendo a situação, o tricolor conquistaria a sua primeira Copa do Brasil em 91, curiosamente no mesmo ano em que sofreu seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na edição de 1992, o campeão foi o Internacional, que levou a melhor sobre o Fluminense. O tricolor carioca nessas condições seria o primeiro time do Rio de Janeiro a ser campeão da Copa do Brasil. Em 1993, a final foi entre Cruzeiro e Grêmio, com os mineiros levando a melhor. Invertendo os papéis, o Grêmio seria bicampeão da Copa do Brasil já em 93. Em 94, mais uma vez o Grêmio foi finalista da Copa do Brasil, com o título sendo ganho sobre o Ceará. Hipoteticamente, o Vozão seria o segundo time do Nordeste àquela altura a conquistar a Copa do Brasil. Em 1995, o Corinthians pela primeira vez foi finalista da Copa do Brasil e de cara conquistou o título sobre o Grêmio. Invertendo os papéis, o Imortal já em 95 seria tricampeão da Copa do Brasil e, curiosamente naquele ano, o Grêmio foi também campeão da Copa Libertadores. Em 1996, o campeão foi o Cruzeiro, em final vencida sobre o timaço do Palmeiras. O time de Vanderlei Luxemburgo, que tinha vários craques no elenco, merecidamente seria o campeão daquela Copa do Brasil. Em 1997, a final foi entre Grêmio e Flamengo, com o tricolor gaúcho sendo campeão em pleno Maracanã. Invertendo a situação, o time de Romário conquistaria em 97 a sua primeira Copa do Brasil. Em 1998, Palmeiras e Cruzeiro reeditaram a final de 96 e dessa vez o Verdão levou a melhor. Invertendo os papéis, o Cruzeiro conquistaria em 98 a sua primeira Copa do Brasil. Em 99, os dois finalistas foram Botafogo e Juventude, com o time gaúcho confirmando a taça em pleno Maracanã. Invertendo o campeão, o Botafogo, em sua única final disputada, teria vencido a Copa do Brasil. Em 2000, os dois finalistas foram Cruzeiro e São Paulo, com o time mineiro sendo campeão nos minutos finais. A final de 2000 foi a única até hoje que o São Paulo disputou, e nela o clube seria o campeão. Em 2001, aconteceu mais uma final repetida, com o Grêmio de Tite sendo campeão sobre o Corinthians de Luxemburgo. Invertendo a situação, o vencedor seria o Timão, que conquistaria ali a sua primeira Copa do Brasil. Em 2002, lá estava o Corinthians em mais uma final, dessa vez contra a surpresa Brasiliense, e o título acabou ficando com o Timão. O Brasiliense, com apenas 2 anos de fundação, seria o campeão mais jovem da Copa do Brasil. Em 2003, o espetacular Cruzeiro de Alex Luxemburgo venceu a Copa do Brasil sobre o Flamengo. O time rubro-negro em 2003 iria conquistar a Copa do Brasil pela segunda vez. Em 2004, novamente o Flamengo foi finalista da Copa do Brasil, mas o título de forma surpreendente acabou perdido para o Santo André. Invertendo essa zebraça, o Mengão àquela altura seria tricampeão da competição. Em 2005, aconteceu nova zebra na Copa do Brasil, com o Paulista de Jundiaí levando a melhor sobre o Fluminense. Em sua segunda final, o tricolor seria bicampeão, já que também foi finalista em 92. Em 2006, o Flamengo retornou à final da Copa do Brasil, e o adversário pela frente foi o Vasco, com o Mengão conquistando o título ao vencer os 2 jogos. Aquela foi a primeira final do Cruz Maltino, e nela o clube teria sido o campeão. Em 2007, o Fluminense pela terceira vez chegou na final e pela primeira vez foi de fato campeão, com o vice sendo o Figueirense. O time catarinense, comandado na época por Mário Sérgio, teria conquistado o título sobre o tricolor de Renato Gaúcho. Em 2008, o Sport, após quase 20 anos, retornou à final da Copa do Brasil, e dessa vez a história foi diferente, com o título sendo ganho sobre o Corinthians. O Timão, que naquele ano estava na segunda divisão, teria conquistado o bicampeonato. Em 2009, novamente o Corinthians estava na final, e dessa vez o título foi conquistado sobre o Internacional. O Colorado, que em 2009 estava comemorando o centenário, seria o campeão sob o comando do técnico Tite.
Em 2010, o Santos pela primeira vez chegou na final da Copa do Brasil e pela frente o time dos Meninos da Vila duelou contra o Vitória, com a taça sendo conquistada. O Leão do Barradão seria o terceiro time do Nordeste a ter conquistado a Copa do Brasil e, curiosamente, em 2010, o Vitória terminou rebaixado no Brasileirão. Em 2011, a final foi entre Vasco e Coritiba e o Cruz Maltino pela primeira vez foi campeão da Copa do Brasil. O Coxa, que em 2011 entrou para o livro dos recordes, conquistaria ali a sua primeira Copa do Brasil. Em 2012, o Palmeiras, após muitos anos, retornou à final da Copa do Brasil e pela frente o time de Felipão conquistou o título sobre o Coritiba. O bom time do Coritiba pelo segundo ano consecutivo seria o campeão da Copa do Brasil, caso a situação fosse diferente. Em 2013, o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil e na final o time de Jaime de Almeida levou a melhor sobre o Atlético Paranaense. Em sua primeira final, o Furacão conquistaria o título, coroando a boa temporada de 2013. Em 2014, uma final bastante badalada entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, com o Galo conquistando o título. O Cruzeiro, àquela altura, conquistaria apenas a sua segunda Copa do Brasil, já que 2014 foi o segundo e último vice-campeonato do clube até agora. Em 2015, mais uma final entre rivais estaduais, com o Palmeiras levando a melhor sobre o Santos nas penalidades. O Peixe conquistaria ali a sua primeira Copa do Brasil, algo que não mudaria em nada no ranking, já que até hoje o Peixe só possui um título. Em 2016, o Grêmio retornou à final, com o título sendo ganho sobre o Atlético Mineiro. Com a história sendo diferente, o Galo conquistaria em 2016 o seu primeiro título da competição. Em 2017, Cruzeiro e Flamengo reeditaram a final de 2003, e mais uma vez o time mineiro levou a melhor. Com a situação invertida, o Flamengo seria ali tetracampeão da Copa do Brasil, algo que não mudaria em nada no ranking, já que o clube recentemente foi tetra. Em 2018, novamente o Cruzeiro foi finalista e campeão da Copa do Brasil, dessa vez sobre o Corinthians. O Timão, com o título de 2018, seria àquela altura tricampeão da competição. Em 2019, o Atlético Paranaense retornou à final da Copa do Brasil e pela frente o clube levou a melhor sobre o Internacional. O Colorado, em sua terceira final, seria bicampeão, com o primeiro título mencionado anteriormente sendo ganho em 2009. Em 2020, o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, venceu a Copa do Brasil sobre o Grêmio de Renato Gaúcho. Com os papéis invertidos, o Grêmio seria ali tetracampeão da competição. Em 2021, o Atlético Mineiro pela terceira vez chegou na final da Copa do Brasil, com o título sendo ganho sobre o Xará Paranaense. Com a situação invertida, o Furacão conquistaria em 2021 o bicampeonato da competição. E em 2022, o grande campeão foi o Flamengo, com a taça sendo ganha sobre o Corinthians. O Timão, atualmente com 3 taças em sua sala de troféus, com o título de 2022, seria tetracampeão. Bom, o ranking atualmente encontra-se da seguinte forma. O Cruzeiro segue sendo o maior campeão com 6 títulos conquistados, seguido de perto pelo Grêmio, que possui 5. Palmeiras e Flamengo aparecem na terceira posição dentre os maiores vencedores com 4 títulos. O Corinthians é o único com 3 conquistas, enquanto que o Atlético Mineiro é o único com 2. Criciúma, Internacional, Juventude, Santo André, Paulista, Fluminense, Sport, Santos, Vasco e Atlético Paranaense são os clubes que venceram a Copa do Brasil uma vez. O ranking dos maiores campeões, considerando se os vices tivessem conquistado o título, sofreu grandes mudanças. Confira. Corinthians, Flamengo e Grêmio estariam empatados como os maiores vencedores da Copa do Brasil, cada clube com 4 títulos. Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Coritiba e Atlético Paranaense teriam 2 títulos cada. Os times com apenas um título seriam o Sport, o Goiás, o Ceará, o Palmeiras, o Botafogo, o São Paulo, o Brasiliense, o Vasco, o Figueirense, o Vitória, o Santos e o Atlético Mineiro. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esqueça de deixar também a sua opinião nos comentários.